Olá, boa noite. E aí, galera, sejam bem-vindos. Vão se ajeitando aí, que eu tô me ajeitando aqui também. Meio banho, meio no corre. Cheguei meio atrasado, mas estamos aí. Olá, olá, boa noite. Tô ajeitando aqui minhas coisas, viu? Vão se ajeitando aí também que a gente já começa o papo. Boa noite, galera, boa noite. Boa noite, Fê. Boa noite, Filipão. Boa noite, galera. Boa noite, Rafa. Boa noite, Vivi. Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos. Mais um papo de quarta aí. Vamos falar sobre o mundo espiritual hoje. Falar sobre a vida após a morte. Mais um tema bacana, né? Que nos ocupa aí nesse nosso processo de... Valeu, Rafa. Nesse processo de expansão de consciência, esse é um tema que nos ocupa, né? Bastante. Tô tentando deixar aquele negocinho em pé ali, agora eu consegui. Vão chegando, galera. Chocolatinho? É 70%, tá? Tá tudo bem. Vamos lá, então. 9:03. Dá mais 2 minutinhos pra galera ir chegando. Fazer o Pai Nosso em aramaico. Vamos fazer uma vez em aramaico, uma vez a tradução e iniciamos já com o papo. Sejam todos bem-vindos. Saudade de vocês. Os Nutris aprovam. Boa, Fê. Obrigado. Oi, Cris. Fabiola. Tiagão. Sejam bem-vindos, galera. Twig, Amada. Madsa, Valdemira. Adri. Jussara. Dani. Vamos que vamos. Então, como sempre, ancorando. Eu liguei um aquecedor aqui, tá? Agora tá quente demais. Deixa eu desligar. Cleston, irmão, Ale, Liz, Isa, bem-vindos. Então vamos lá. Ancorando a energia do mestre dos mestres, Yeshua ben Pandira, Yeshua ben Yosef, ou Jesus, o filho de José, o mestre dos mestres, né? Aquele que nos deixou o legado do amor, da consciência, do poder, da humildade. Fala, Fê, bem-vinda. Vamos que vamos, então. Ancorar a energia do Mestre, do Cristo. E depois nós damos sequência no papo de hoje. Quem quiser, como eu sempre falo, dedos médio e polegar, e indicador e médio da mão esquerda, quem quiser colocar no centro cardíaco. E os outros 3 vezes, oiteia. Os outros 3 dedos da mão direita apontados para o céu. Isso é uma saudação do Cristo à sua casa, que é Órion, constelação de Órion, que é representado na Terra pelas 3 Marias, né? Então, quando ele faz esse movimento, esse gestual, o que ele está fazendo? Ele está conectando o coração com a sua pátria espiritual, né? Eu estou conectado em sentimento, em amor, com a casa do Pai, com a casa celestial, com a minha morada, com o cinturão de Órion. As 3 Marias, por isso ele representa com os 3 dedos, ok? Então, quem quiser fazer esse movimento durante a oração, esse gesto durante a oração, ele tem essa simbologia, tá? Quem não quiser, simplesmente relaxa, solta os ombros, encosta na cadeira, fica da maneira como achar mais confortável, tá? Abvum de Bashimai. Netkad Shimach, Tei Malkutar. Nevoei Tsubiana Haikana, de Bashimaya Ach. Havlan Larmat Sunkanan Yomana,
Washboklan, Hauben, Wachtahen. Haikana da Fanan, Shuahan, Hayoben. Wela, Tarlan, Lenisuna. Ela, Patsan, Mimbisha. Metod Lahe, Malkuta. Wahaila, Wateshbukta. Lahalan, Naomi. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão. Gratidão, gratidão, galera. Todos bem-vindos. Iniciando então o nosso papo de hoje, nosso Papos de Quarta de hoje. Vamos falar um pouco sobre esse tema, vida após a morte. Eu ia fazer um anúncio, na verdade, eu ia colocar assim, vida após a morte existe? Talvez muita gente ia achar estranho, não a gente aqui que já está conectado com esses assuntos, já está nessa caminhada, né? Mas uma pessoa meio desavisada, assim, será que ia pensar assim, pô, será que o Fernando ainda duvida que existe vida após a morte, está questionando isso? Eu não quis gerar esse tipo de... Até porque às vezes a gente coloca uma coisa meio polêmica, assim, para gerar um movimento, e aí gera muito movimento de mensagem, de pessoas querendo que a gente esclareça o que a gente quis dizer, aí gera um outro movimento que a gente não está esperando. Então, acaba atrapalhando um pouco, né? Então eu só coloquei o tema lá pura e simples, sem provocação nenhuma. Mas a minha vontade era, vida após a morte existe? Ou existe vida após a morte? O que vocês acham aí? Dá uns pitacos aí rapidinho enquanto eu tomo uma água. Vocês acham que existe vida após a morte? Vamos, escreve aí. O que vocês acham? Existe ou não existe? Existe vida após a morte ou não? Se você ficar com medo de escrever, não, escreve. Aí vocês ficam esperando, né? Porque você sabe que tem pegadinha, né? Vocês são espertos. Sim, ó, a Priscila G, Daniel. Então, na verdade, não existe vida após a morte. Como assim, Fê? Lógico, é uma pegadinha, né? Existe vida após a vida. Porque não existe morte. O processo morte é um grande estado ilusório para o ser que está materializado e acredita que alguém que parta para o outro lado, ou que retorna para a pátria espiritual, a gente dá um nome de morte. Mas morte significa fim, né? Morte é o fim de algo, é a extinção de algo. Então, a morte não existe para nós seres humanos, aliás, não apenas para os seres humanos, para qualquer consciência a morte não existe, né? Porque a natureza da vida é evoluir, sempre, constantemente. A vida preza sempre pela sua manutenção e evolução. Desde um micróbio, uma bactéria, um vírus, uma célula, um ser humano, uma árvore, uma pedra, qualquer organismo vivo, tudo que possui consciência, trabalha constantemente por sua manutenção e evolução. Então a vida jamais se extingue. O fenômeno morte é um nome que a gente criou para designar uma outra coisa, né? Que é o retorno do ser para a pátria espiritual. Fala, Pipo! Bem-vindo, irmão. Então, aí eu anotei aqui algumas perguntinhas que geralmente as pessoas fazem a respeito desse fenômeno, né? Então, assim, vida após a morte, gente, não existe, porque não existe morte, né? Existe vida, que daí acaba aqui enquanto a gente conhece, enquanto corpo físico, né?
Aí acaba, em algum momento dessa minha trajetória como Fernando, vai acabar a minha participação aqui, vai acabar a razão de ser, e aí esse corpo físico vai ter a sua... O corpo físico sim vai se extinguir, vai se retornar à matéria, vai se fundir à matéria, mas o ser Fernando continua a sua vida em outro estado, né? Ele não vai morrer, ele continua a sua vida em outro estado, até que ele precise de uma outra, ele vai ficar determinado número de anos vivendo na espiritualidade, continuando o seu processo evolutivo em outra paragem, né? Que não é mais no plano físico, ele continua a sua trajetória evolutiva, os seus aprendizados, tem escola, tem universidade, tem relacionamento, tem relações, tem círculos de amizade, tem tudo o que tem aqui, só que numa matéria mais sutil. É isso, continua sendo material. Às vezes as pessoas falam assim, existe o mundo material e existe o mundo espiritual. Não, tudo é um mundo, é um grande mundo espiritual, é tudo uma coisa só. Em um estado mais denso, que é o que nós estamos agora, num estado menos denso. Mas aqui continua sendo espiritual e material. Aqui continua sendo material e espiritual. A gente faz muito essa segregação. Aqui é matéria, lá é espírito. Não, aqui é matéria e espírito. Lá é matéria e espírito. A diferença é, aqui nós temos um corpo a mais do que quando a gente está lá. É só isso. Aqui a gente tem um corpo físico, indumentária, carnal, que sente fome, que sente sede, que sente frio, que tem desejo, que tem aflição, que precisa de sono, que precisa de alimento. Então, que sente emoções de uma forma muito mais expandida do que quando a gente está lá. Por quê? Porque a matéria traz esses atributos, né? A matéria mais densa. Então, é por isso que essa passagem nossa aqui, ela é vista como a passagem... Aí tem aquela frase, né? Somos um corpo... Como é que é? Nós não somos um corpo, um ser material vivendo uma experiência espiritual. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material. Na verdade, nós sempre fomos um ser espiritual. Sempre. A nossa natureza é sempre o espiritual. A diferença é, às vezes nós estamos materializados de forma mais densa e às vezes nós estamos materializados de forma menos densa, quando a gente está no mundo pós essa vida. A diferença é essa. É de graus, de frequências, densidade, sutilidade. Tá? Então a gente tem que olhar para isso, abranger dessa forma a coisa. Senão a gente segrega muito. É espírito, é corpo. Não, é tudo uma coisa só. Mas a gente se apresenta de formas diferentes, tá? Quem é que nos recebe no outro lado, né? Quando a gente acaba essa vida, essa participação, é uma pergunta que fazem bastante. Quem é que nos recebe? É sempre um parente? É sempre um familiar? Não, não necessariamente. Mas muitas vezes são os nossos antepassados, nossos parentes. Por exemplo, uma avó, a minha avó paterna, por exemplo, que eu não conheci, que ela faleceu antes de eu nascer. Ela pode estar me esperando no outro lado do véu quando eu for para lá. E existem inúmeros e inúmeros relatos de pessoas que relatam isso. Nossa, mãe, fica tranquila. Mandam cartas psicografadas, né? Mãe, fica tranquila. Quem me recebeu aqui foi a vozinha. Ela está muito bem, ela está linda, ela está maravilhosa. Aí a mãe aqui pira, né? Mas como? Mas ele não conheceu a vozinha. Mas o fato deles não terem cruzado o corpo físico material com o corpo físico material não desfaz o laço eterno que as almas criam quando compartilham da mesma família. Então, desmistificar um pouco essa questão, é como a gente olhar para uma... Sei lá, você tem um filho aí de 18 anos, 17 anos, aí ele acaba o segundo grau, né, o ensino médio, não tem mais segundo grau, né? Acaba o ensino médio e ele vai fazer faculdade na Austrália. Ele vai para lá, ele vai para a Austrália. Aí ele faz amizade lá na Austrália, tem amigos, namora, joga no time de futebol da universidade, ele fica lá 4 anos da universidade, fica mais 6 anos vivendo, casa, tem trabalho na Austrália, e um dia ele decide voltar para o Brasil. Acabou, ele se separou, ele foi demitido da empresa, ele acabou os vínculos que ele tinha lá na Austrália, e de repente ele volta para o Brasil, ele resolve, agora eu vou voltar, acabou a minha participação aqui na Austrália. Aí todos os amigos,
a ex-esposa, os vínculos que ele cria lá na Austrália, vão dizer assim, vão falar assim, poxa, digamos que seja o Joaquim. O Joaquim morreu. Caraca, o Joaquim morreu. Não, o Joaquim só voltou para o lugar de origem dele, que era o Brasil. A gente olhar para a escala mundo é assim que funciona. Ninguém vai olhar para o Joaquim e dizer assim, o Joaquim morreu. Ou vai ficar, nossa, vai ficar depressivo, né? Não, porque sabe que o Joaquim é brasileiro, ele cumpriu a sua etapa lá e vai voltar para o Brasil em algum momento. Mesmo que ele deixe vínculos fortes que tragam algum tipo de sentimento, de saudade, isso é normal. Mas ninguém vai ver aquilo como uma tragédia, como as pessoas costumam ver a morte. E se a gente ampliar a nossa visão a respeito desse fenômeno que a gente chama de morte, é mais ou menos isso. A gente, em algum momento da nossa trajetória educacional, lá no outro plano, a gente vem para cá. A gente veio fazer universidade aqui. A gente pode atrelar dessa forma. Essa universidade pode durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 80 anos, 100 anos ou 120 anos. Mas em algum momento ela vai acabar. Todo aquele aprendizado que aquela universidade tem para te oferecer, em algum momento aquilo vai deixar de ter razão. Não vai precisar acontecer mais naquele estado, naquele corpo. O que ele faz? Ele volta para casa. É o Joaquim voltando para o Brasil. E aí ele volta para casa. E lá em casa, lá na pátria espiritual, lá de onde ele veio, lá de onde nós todos viemos, estão todos os que já conviveram com nós, que não estão nesse estado agora, físico, que estão no outro lado da matéria menos densa, que a gente chama de mundo espiritual, vão nos receber. Não todos vão nos receber, mas todos eles vão conviver com nós. Alguns podem ser o portal de entrada, né? Nos receber, nos mostrar, assim como a gente vai para um lugar que a gente não conhece ou que a gente esqueceu daquele lugar. Né? É mais ou menos assim que acontece, tá? Então, as pessoas que nos recebem lá, não lá no outro lugar, lá na nossa casa, de onde a gente veio, podem ser nossos parentes, pode ser o nosso famoso mentor, aquele que acompanha os nossos passos aqui no dia a dia, né? Que nos receba. Pode ser que a gente esteja muito consciente desse momento, que a gente chama de desencarne, aí é um termo correto, porque saiu da carne, né? A morte não é um termo que cabe para essa situação, porque a vida continua. Mas desencarne é um termo correto, porque o desencarne nada mais é do que sair do estado de carne, que eu estou agora. Então, se eu chego no outro lado, com estado de consciência, se eu cheguei, por exemplo, se eu estou vivendo uma vida aqui, com conexão com espiritualidade, entendendo os processos de vida após a vida, dessa nova etapa que continua mesmo sem a matéria física. Se eu parto para o outro lado com o coração sereno, em paz, grato, alegre, feliz, satisfeito, sem remorso, sem rancor, sem raiva, sem ódio, sem julgamento e sem auto-julgamento, sem tristeza exacerbada, sem esses sentimentos densos, a minha adaptação no mundo espiritual, ela é muito mais fácil, ela é muito mais rápida do que se eu chegar num estado de raiva, de rancor, de ódio, de mágoa, de julgamento, de angústia, né? Assim como uma criança chega aqui na Terra e tem um sono muito, né? A gente está vivendo isso agora, né? A Isis dorme bastante, né? O dormir bastante é uma adaptação dessa alma a esse novo estágio que ela vai viver daqui por diante. Então, por que a criança dorme muito, muito mais do que um adulto, né? Não é apenas por conta de necessidades físicas, fisiológicas. Também né? Porque o corpo físico também está se experimentando. Aquele ser também tá aprendendo a lidar com aquele invólucro físico. Mas também é por adaptação dessa alma que agora chega num contexto completamente diferente. Então, o sono é uma forma de adaptação ao novo meio. E isso também acontece quando a gente chega lá do outro lado. É a mesma coisa, gente. Chega um espírito aqui, durante um bom tempo, vai dormir bastante. Vai dormir mais do que quem já está aqui há 10, 15, 20, 30 anos. Quem chega recém-chegado lá, que partiu agora, também vai ter um estado de sono, de letargia maior.
Agora, isso muda de caso para caso quando a pessoa parte para um outro plano com essas densidades da matéria muito presentes no seu sistema. Quando ela parte com apego demasiado à matéria, com esses atributos que eu falei para vocês agora há pouco, de raiva, de julgamento, de angústia. O sono, lá no outro lado, é uma forma que os benfeitores espirituais, né, encontram de nos curar dessas densidades, de tirar da nossa psicosfera, do nosso sistema de corpos, essas marcas, esses miasmas, essas presenças densas que vão dificultar a nossa adaptação lá. Então eles nos põem para dormir, e nesse sono mais alongado, assim como uma criança aqui no plano físico tem um sono mais alongado, nós estamos sendo lá adaptados à nova realidade, ao novo meio que nós vamos viver. Começa a reparar que existem as diferenças de densidade de matéria, mas o funcionamento de um ser que chega aqui e de um ser que chega lá é muito parecido. O ser que chega lá vai ter que aprender novamente a viver lá, porque a gente vai passar por um período aqui, nesse plano material, mais denso, mais físico, mais material, e a gente desaprende a viver sem esse corpo. Quanto mais apego eu tenho a isso, mais difícil é a minha adaptação lá. Quanto menos apego eu tenho à matéria e às coisas da matéria, mais fácil é a minha adaptação num lugar onde a matéria é muito menos presente. Não é óbvio isso? É simples, né? Se eu já estou vivendo numa realidade material, mas eu não tenho tanta necessidade, tanto apego a ela, quando eu vou para o outro lado, eu continuo levando esse estado de consciência. E a minha adaptação a um lugar onde a matéria é muito menos densa é muito mais facilitada. Tá? Outra pergunta que eu coloquei aqui. Umbral. As pessoas fazem muito essa pergunta, né? Umbral é um termo que é pouco entendido, até nos meios espíritas. Tá? O que significa umbral? Umbral significa divisor. Cada vez que se atravessa um portal dimensional, a gente passa por algo chamado umbral. Quando a gente sai de um estado dimensional consciencial para outro estado dimensional consciencial, nós estamos atravessando um umbral. Só que a gente tem a ideia de que umbral é necessariamente um lugar ruim onde a gente foi colocado para sofrer. E isso não é verdadeiro. Tá? Umbral não significa isso. Então, se a gente for tomar umbral pelo que ele verdadeiramente significa, que é um estado divisório, que é uma linha divisória entre um estado e outro, sim, todos nós vamos passar pelo umbral. Dentro dessa consciência do que o umbral verdadeiramente é. Agora, se a gente for partir para o que as pessoas acham que é o umbral, que até nos meios espíritas se fala muito isso, o que não é verdade, o umbral como aquele lugar, que até é retratado nos filmes, né? Ah, fulano de tal tá no umbral, aí aparece aqueles seres meio zumbi, meio Walking Dead, né? Assustando, fome, frio, cansaço, sofrimento, corpo coberto de feridas. Se a gente for olhar para o umbral como isso, não todas as pessoas passam pelo umbral, né? Quem é que vai ter que passar por esses estados de sofrimento que a gente conhece como umbral? As pessoas que partem daqui nesse estado consciencial. Quando a gente entende que tem uma frase bíblica que fala isso, assim como em cima é embaixo. Isso é bíblico, né? E quer dizer exatamente isso. É para a gente desmistificar um pouco de que aqui é uma coisa e lá é outra completamente diferente. Não, os padrões seguem. As mesmas questões continuam acontecendo. Então, se alguém parte desse mundo para o mundo do lado de lá, deprimido, triste, preocupado, apegado à matéria, enfim, julgador, grosseiro, como é que essa pessoa vai chegar lá? Às vezes tem gente que vai dizer, agora virou espírito, vai chegar lá assim, agora ele virou espírito. Não, ele sempre foi um espírito. Esse espírito está nessa fase de desenvolvimento, tanto aqui quanto lá. Então ele acaba a participação dele,
a vida terrena dele aqui, da matéria física densa, ele parte para lá como? Julgador, grosseiro, com as mesmas características que ele tinha aqui. Agora, ele vai ter outras ferramentas para trabalhar isso que ele não conseguiu trabalhar aqui, lá. Talvez com um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque lá ele não tem o elemento material, que é o elemento que nos traz, que nos aterra mais para a matéria. Então, boa, Jussara, assim na terra como no céu. É isso, uma frase do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. É a mesma coisa. A gente fragmenta muito, a gente segmenta muito as realidades e acha que a gente vive realidades completamente diferentes. Não, a gente só vive densidades diferentes, né? Tanto que vai falar com o Divaldo Franco, vai falar com qualquer, não precisa ser um famoso aí, né? Qualquer pessoa que tenha esse sentido da visão, tem espíritos caminhando aqui para tudo que é lado. Por que a gente não acessa, não conversa com eles? Porque eles estão num estado dimensional que vivendo uma vida, uma realidade, onde o sistema de corpos deles não compreende mais o corpo físico material. Ponto. Simples assim. Mas para quem tem uma capacidade de acessar uma realidade além da realidade material, vai enxergar esses seres, como o Divaldo Franco enxerga, como o Chico Xavier enxergava, e como várias pessoas, talvez pessoas que estão aqui na live, enxerguem. Né? Tem muitas pessoas que veem espíritos, que conversam com espíritos, enfim. Né? Por quê? Porque eles estão aqui. A gente tem que desconstruir a ideia de que é um outro lugar, de que a gente vai viajar para um outro lugar. Não é um outro lugar, é aqui, é a Terra. Quando a gente está... Existem 8 bilhões, mais ou menos, de espíritos encarnados no sistema Terra. Mas existe pelo menos 3 vezes mais, ou seja, pelo menos mais 24 bilhões de espíritos que também fazem parte do sistema Terra, só que agora não estão no corpo físico, estão do lado de lá. Ou seja, se a gente pensar na população do planeta Terra, a gente não está falando de 8 bilhões de almas. Nós estamos falando em 32 bilhões de seres. 8 deles em estado físico e aproximadamente 24, 25 em estado não físico. E a gente troca de posição o tempo todo. Todos nós que estamos aqui, em algum momento, daqui a pouco vamos estar lá. Vamos usar uma lei do budismo, a lei da impermanência. A lei da impermanência diz o seguinte: daqui a 100 anos, vamos olhar aqui, 2120. Em 2120, é muito provável que praticamente nenhum de nós que está aqui agora, falando, me ouvindo e interagindo nessa live, esteja aqui na Terra. Talvez sim, já dê tempo de um para lá e voltar, mas vamos falar da grande maioria, 95%, 98% ou talvez 100%. Dessas 200 e tantas pessoas que estão aqui, não vão estar aqui na materialidade, vão estar do lado de lá. A gente vai ceder o lugar para que outros venham e vivenciem a experiência da matéria. Porque a experiência da matéria física densa nos mostra, nos explica, nos ensina coisas que o lado de lá não pode nos ensinar. Por isso que é considerado como uma grande escola. A escola Terra é uma grande escola. Estar num corpo físico material denso é uma grande escola. É fácil? Não, não é fácil. Assim como não é fácil do lado de lá também. Tem um monte de coisa do lado de lá também. Um monte de provação, um monte de situações que nós vamos ter que vivenciar do lado de lá também. Porque o processo de evolução continua. Mas aqui os desafios são maiores. Porque existe um corpo que sente fome, existe um corpo que precisa dormir, que precisa comer, que precisa tomar água, que precisa se relacionar, que tem desejo sexual, que tem uma série de coisas que do lado de lá, essa matéria densa, a ausência dessa matéria densa não proporciona. Né? Continua tendo trocas, continua tendo tudo que a gente tem aqui, só que numa densidade muito menor. Então, a experiência aqui na matéria é muito intensa. A intensidade da vida na Terra nos leva a entender uma série de coisas que demoraria muito mais tempo se a gente estivesse do lado de lá. Por isso que quando se fala assim, as almas disputam uma oportunidade de estar aqui na Terra, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. É verdade. É verdade. É por isso que quando a gente fala de gratidão aos pais, né, tem gente que fala que como a chave para destravar a prosperidade, para destravar tudo na vida, gente, é pai e mãe, né? É o arquétipo de Deus na Terra, do masculino sagrado e do feminino sagrado. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou agradecer o quê?
Um pai que bebeu e me bateu a vida toda, uma mãe que eu não conheci, ou o quê? Eu não tenho nada para agradecer a esses seres. Só o fato de você entender que você estava lá há N anos querendo uma oportunidade aqui para vivenciar tudo que você está vivenciando, porque sabia que dentro desse período limitado que você iria viver aqui, você iria aprender por séculos e séculos do lado de lá, e teve duas pessoas, duas almas que permitiram, que foram um portal de entrada para que você tivesse essa oportunidade de ouro para a tua trajetória de alma, só isso já basta para a tua gratidão ser incondicional para esses dois seres. Só isso. Todo o resto que aconteceu depois do teu nascimento é detalhe perto disso. Perto dessa grandiosidade do presente, da oportunidade que eles nos deram para nós estarmos aqui agora. Nós suplicamos por anos e anos, séculos, para estar aqui um pouco. E aí a gente vem. Aí a gente vem justamente porque teve dois seres que disseram, ok, venha, eu vou te receber. Aí quando a gente faz 5, 10, 15, 20 anos, meu pai isso, minha mãe aquilo, aí esqueceu toda aquela gratidão que a alma fica muito grata. Quando as almas, esses dois seres aqui na Terra dizem assim, pode vir. Nossa, ela sente a maior gratidão do cosmos por esses dois seres. Só que depois, com o processo de vida, ela vai esquecendo, tem o véu do esquecimento, e aí a gente cai num lugar de ingratidão, e a ingratidão traz uma série de consequências, porque quando a gente não tem gratidão genuína por esses dois seres, é como se a gente estivesse negando o masculino divino e o feminino divino. Eles são a ponte para o divino na Terra. Então negar isso, através de ingratidão, de não reconhecimento, é negar o próprio divino. É negar o divino em você. Então, para a gente entender algumas coisas, né? Outras coisas que eu anotei aqui. Castigo, gente. A pessoa que suicida vai ser castigado do outro lado do véu, né? Do outro lado da... É verdade isso? Não. Uma coisa que nós precisamos desconstruir de uma vez por todas para fazer a nossa vida fluir, para fazer a nossa vida andar, para tirar esse peso, esse chicote que está sempre ali do lado da gaveta, né? Esperando o momento de eu pegar ele e bater em mim mesmo. Isso a gente precisa desconstruir. Ideia de castigo, gente. Ainda mais de castigo divino. Esquece isso, isso não existe. Mas fulano de tal se suicidou, tirou a própria vida, que é um crime contra a vida, dos mais graves, né? Tirar a própria vida. Mas o fator castigo não existe nem aí, não existe. A alma, ele teve uma escolha, ele fez uma escolha infeliz que vai levá-lo a um retrocesso para que ele seja castigado. Não vai ter seres lá dizendo, tu tirou a própria vida, agora tu vai sofrer aí pela eternidade ou por 800 anos porque tu cometeu isso. Não. Ele vai voltar, é como assim, se ele estivesse no jardim na universidade, volta lá para o jardim de infância. Tu precisa aprender noções básicas a respeito da vida. E aí esse ser volta para lá, para essas lições iniciais. Ele atrasa o processo dele. É uma das poucas situações em que o ser atrasa a sua evolução no suicídio. Mas não existe castigo. Existe uma adequação. Esse ser, por ter tirado a própria vida, isso está claro que ele desconhece noções básicas a respeito da própria vida. Então ele tem que ir para um lugar onde ele tenha essas lições básicas. Então ele volta, vamos lá aprender tudo de novo. E aí ele tem que passar por situações mais dolorosas, ele tem que passar por perdas dolorosas de familiares, por perdas de si mesmo, para que ele não para que ele sofra porque ele está sendo punido, para que ele aprenda aquilo que ele não conseguiu aprender, que foi o que levou ele a tirar a própria vida. Tá? Então castigo, esquece, não existe castigo. A André está perguntando, se morrer por câncer do pulmão por causa do cigarro, é considerado suicídio? Bom, gente, quem viu o filme aí, Nosso Lar, viu que quando o André Luiz chegou lá do outro lado, ele foi tratado como um suicida, né? Aí ele mesmo se exasperou, ele falou assim, não, eu não sou um suicida, eu morri de efizema, não sei o quê. Aí eles fizeram ele entender que ele abreviou a própria vida, né?
com as escolhas erradas que ele teve. Mas, de novo, não tinha lá anjos apontando assim, seu suicida, agora você vai ter que sofrer. Não. Eles fizeram ele entender que as ações dele abreviaram a vida dele. E o entendimento dele fez com que ele saísse daquela situação. Então, vamos tirar esse conceito de castigo. Isso não existe. Quando a gente está falando de Deus, a gente não pode atrelar castigo, punição. Isso tudo foram coisas que os dogmas nos colocaram para nos manter na escala da frequência do medo, né? Então não existe isso. Existe aprendizado. Então, se eu chego nesse estado de consciência do lado de lá, seres e situações que são adequadas ao estado de consciência que eu estou, eu não vi a sua pergunta, Ana Maria. Você falou, por favor, porque eu estou aqui falando, às vezes, se eu prestar atenção em todas as perguntas, gente, eu perco a linha do raciocínio, tá? Então, algumas eu vejo ali e outras eu não vejo. O estado de consciência X traz situações X, pessoas X, seres X, que vão saber lidar com aquilo, que vão ser importantes para esse estado de consciência. Se eu chegar lá do outro lado, num estado de consciência Y, já são outros seres que vão vir. Outras situações que vão vir. E se eu chegar no estado de consciência Z, são outros seres e outro estado de consciência e outras situações e contextos que eu vou precisar para partir a partir dali, ou a partir daqui, ou a partir daqui. Então, aqui vão ter situações mais penosas, mais pesarosas do que aqui e do que aqui. Mas esse ser aqui não está sendo punido. Ele só, é a mesma coisa a gente olhar para uma criança no jardim de infância e a gente, aquelas aulas penosas lá de alfabetização, nossa, que estão castigando a criança, né? Fazendo ela repetir aquelas letras, caderno de caligrafia, repetir não sei quantas vezes aquilo, nem sei se existe mais isso. Mas não é uma punição, ela está aprendendo, né? Quem tentou, o que acontece? Agora eu vi tua pergunta, amada. Então, todo atentado contra a própria vida é visto com muita seriedade, né? Nesse contexto educacional. Vamos entender como um grande contexto educacional, tá? Quem tentou tirar a própria vida, os seres que estão nos auxiliando, nos cuidando no outro lado da materialidade, né? No lado menos denso, eles vão olhar para isso de uma forma diferenciada. Então, a pessoa nesse estado que tentou, não conseguiu dar fim à própria vida, mas tentou, ela vai ter que passar por algumas lições, de novo, não é punição, a não ser que, durante essa vida, pode ser que ela tentou, por exemplo, tentou aos 20 anos, morreu aos 60. Dos 20 aos 60, aquilo que levou ela a cometer essa tentativa de suicídio aos 20 foi totalmente diluído ao longo desses 40 anos a mais que ela viveu. Ela já aprendeu a lição. Então, para que a gente vai pegar essa alma aqui e levar ela para cá para aprender uma lição que ela já aprendeu lá na matéria? Não faz sentido. Por quê? Porque não existe a ideia de punição. Eles não querem te punir. Caso você tenha aprendido, perfeito, ok. Segue daqui para frente. Uma frase, a Jana até estava aí presente na live, não sei se ela está aí ainda. Às vezes a gente fala uma frase assim, né? Vou começar do zero. A gente nunca começa do zero. Nada. Nada que você está começando hoje, você começa do zero. Você vai começar a partir de agora, desse estado que você entende o mundo. Qualquer coisa. Eu vou começar um relacionamento. Vou começar do zero. Não existe do zero. Porque existe um Fernando que passou por trocentos relacionamentos. Fracassados, de sucesso, tristes, felizes. Daqui para frente eu parto. Um projeto, um trabalho, uma empresa, a mesma coisa. Quando eu vou começar, quando eu vou para o outro lado da espiritualidade, da materialidade, na matéria menos densa, eu não vou começar do zero. Eu vou começar de onde eu parei. Se eu parei aqui, eu parto daqui para cá. Se eu parei aqui, eu parto daqui para cá. Se eu parei aqui, eu parto daqui para cá. Sempre é uma continuação. Sempre é uma continuação. Tá? Quando é que existem exceções? Quando é que a alma pode voltar a algumas casas? Vamos colocar dessa forma, né? No processo evolutivo. Em suicídio e em casos de ditadores ou
atentados contra a humanidade, né? A pessoa lá que explodiu uma bomba e matou centenas de pessoas, que atentou gravemente na vida de muitos seres humanos, né? Assim, genocidas, esses ditadores, Hitler, almas que cometeram esse tipo de atrocidade. Esses vão voltar e alguns até perdem a oportunidade de continuar o seu aprendizado. Algumas vidas podem, em casos extremos, serem extintas. Por quem? Por aquele que deu a vida, o Criador. Ele é o único que dá e ele é o único que pode tirar, que pode extinguir uma vida, né? Isso existe, tá? Uma coisa que falam bastante também, gente, luto. Aquela coisa assim, né? Ok, nós entendemos que a gente vive aqui e que lá do outro lado não acaba, que tudo continua, é só o corpo físico que não está. André, eu não vi tua pergunta, amado. Pergunta de novo aí. Que a vida continua e tal. Ok. Aí, eu já vi isso acontecer em meios espiritualistas, em meios espíritas. Poxa, você está sofrendo pela morte do fulano de tal, mas você não sabe que a vida continua lá. Gente, isso é uma das coisas mais estúpidas que alguém pode falar para um outro ser humano, né? É uma total falta de empatia. Uma vez eu fui num velório que tinha uma galera dando gargalhada, contando piada, assim, um grupo de caras lá, de homens, amigos do cara, que eram amigos do futebol dele e tal. Assim, mas não era lá no pátio da funerária, gente. Era ali dentro, o caixão tava ali, e os familiares em volta do caixão, e eles no outro canto contando piada alto e dando gargalhada. E aí alguém falou, deu alguma coisa, gente, isso aqui é normal, a vida continua, vamos rir. Gente, não existe nada mais estúpido, grosseiro para se fazer do que algo dessa natureza, né? Sim, a vida continua, mas se coloca no lugar da viúva, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um irmão, de um namorado, de uma namorada, de um filho, que acabou de perder a conexão com esse ser. O luto não é pela morte. O luto nada mais é do que uma ressignificação da vida sem o outro. Isso é luto. Empatia. A Pri está falando de empatia, né? Total falta de empatia. Então, o luto, gente, o luto não é a tristeza. O luto é o período que a gente precisa para ressignificar a vida sem o outro. Então, vamos lá. Tem alguém uma mãe, vamos usar um caso extremo de conexão, mãe com um filho, né? Ou com uma filha. Uma mãe está lá, tem um filho de 30 anos. Ela gerou, ela gestou, ela criou. Ela tinha 55 anos, o filho tinha 30 e o filho parte. Aí a gente vai dizer para essa mãe que criou um vínculo, olha, vínculo de mãe. Não, mas continua, fica tranquilo, isso não é nada. Daqui a pouco vocês vão estar juntos de novo, gente. Pelo amor de Deus, né? Essa mãe, ela vai passar pelo luto. E o luto, o que é? Ressignificar a vida daqui para frente agora sem a presença do meu filho. É isso. Tá? Isso é o luto. Esse é o luto saudável. É o luto coerente. Agora, lógico que tem que tomar muito cuidado para o luto não virar depressão. Aí isso é um grande cuidado. O luto é natural e ele é até saudável. Tá? O luto, quando a gente perde um ente querido, porque o luto nada mais é do que ressignificar a vida. Ok, perdi meu pai. Puxa, eu sei que o meu pai vai continuar a vida dele em outro estado. Mas agora eu preciso viver aqui na minha vida sem a presença do meu pai, que é o cara que me deu a vida, que é o cara que eu amo, que é o cara que... Essa figura, eu preciso quase que reaprender a viver sem essa figura que eu vejo toda semana, que eu tenho contato, que eu converso, que me cuidou e que hoje eu estou cuidando. Então esse período de adaptação é um luto que eu vou passar, e isso é saudável. Então o luto é a perda do outro. Depressão é a perda de si. Então quando eu perco, quando a gente perde, nesse termo que não é também correto, mas ok, quando a gente perde o outro, a gente passa pelo luto. Se a gente deixou isso aprofundar por um estado de depressão, aí já não é mais a perda do outro, é a perda de si. Aí a gente se perdeu no processo. A Pri está falando aí dos relacionamentos. Também é a mesma coisa. Ressignificar o fim de um relacionamento. O luto do fim de um relacionamento é a mesma coisa, né? Quando existe sentimento.
ressignificar a vida agora sem aquela pessoa. É natural que a pessoa passe por um estado de luto. Mas se ela entrar num estado de depressão por consequência disso, aí ela não perdeu o outro. Ela perdeu a si mesma. Então e é uma linha tênue, gente. É uma linha tênue que separa uma coisa da outra. Então a gente precisa estar muito atento nesses processos, né? Mas assim, estupidez falar para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, ou acabou um filho, um pai, uma mãe, dizer assim, não sofra, ria, ou vamos rir aqui junto, vamos contar piada junto. A pessoa está sensibilizada, porque ela acabou de cortar um laço com alguém que ela mantinha um vínculo muito estreito por 30 anos. Que é filho dela, que é marido dela, que é cunhado dela, enfim, seja lá quem for, né? Então, empatia, né? É uma palavra que a gente precisa ter bem... Agora sim, que é uma... não sei se vocês já viram, eu tenho épocas, né, de ver, às vezes eu tô vendo muito Osho, às vezes eu tô vendo muito Divaldo Franco, às vezes eu tô vendo muito... Enfim, quem é o do momento, né? Já tive um momento Newton Schultz, já tive o meu momento EQM, experiências de EQM. Tinha uma época que eu fiquei assim, acho que umas 2 semanas assistindo só experiências de quase morte. Relatos, tem muito no YouTube, né? Quem não assistiu, vá assistir, que é bem interessante. Experiências de quase morte, né? Pessoas que tiveram aquele período, eu tive uma, né? Quando eu tinha 1 ano e não dá tempo de contar aqui. Não entendi a Casa Grande falou, o Instagram bloqueia falar sobre o Gans esse aqui? Que eu saiba, não. O Rafa tá no momento Cryon, né? Eu tive o meu momento Cryon também. De vez em quando ele volta, porque o Cryon é fantástico. O Cryon tem que vir de vez em quando pra vida, né? Aí eu tive o meu momento, assisti experiências de quase morte. Eu assistia muito relato. Eu ficava cozinhando, ouvindo a galera falar. Gente, eu devo ter assistido uns 50 vídeos de... Mônica Medeiros, também tive esse momento. Eu assisti uns 50 vídeos de relatos, né, de experiências de quase morte. Em todos eles, eu não vi ninguém falar, puxa, eu tava louco para voltar para a matéria, para a densidade. Quando a pessoa passava a linha divisória e que ela vislumbrava a luz, a leveza, a liberdade de não estar mais carregando um corpo físico, material, denso, pesado, e ela vislumbrava esse mundo, essa nova realidade, isso aqui é bom demais. Aí chegava lá e dizia alguém assim, ok, Vilma, agora você tem que voltar. Não, pelo amor de Deus, me deixa aqui. Não, Vilma, você tem filho. Inclusive pessoas assim, você tem 2 filhos, um de 3 e um de 5, você precisa voltar lá para criar teus filhos. Não, eles vão ficar bem, o meu marido tá lá, os meus pais vão cuidar bem dele. Me deixa aqui, isso aqui é bom demais. Mesmo com um filho pequeno, mesmo com um casamento sólido, feliz, mesmo com empresas extremamente prósperas, ninguém queria voltar para a matéria. Ou seja, é um estado, isso é uma referência, né? Que o lado de lá, ele é muito mais atrativo, né? Do ponto de vista da alma, quando a alma vislumbra o lado de lá, do que o lado de cá. O lado de cá é um estado necessário. A gente precisa estar aqui. Se estamos aqui, é porque precisamos estar aqui, né? Para aprender com a densidade da matéria. Mas quando a gente sente o gostinho, sentiu o gostinho do lado de lá, da espiritualidade menos densa, né? A gente não quer mais. A gente quer ficar lá. Porque eu não lembro mais como é que foi isso. Eu tive uma EQM, como eu falei, com 1 ano e meio de idade. Eu ingeri um tubo de calmante da minha mãe, que estava jogado num canto assim. Eu, criança, fui lá, peguei o vidro de calmante, achei que era balinha, tinha 20 calmantes. E eu virei os 20 e comi os 20 calmantes. Uma criança de 1 ano e meio. Por isso que até hoje tem alguma coisa aqui que meio desconexa, né? Aí eu fiquei um monte de dias lá em coma, que o médico já tinha me dado como... Isso em 75, né, gente? Eu nasci em 74. Então, os recursos médicos eram muito menos tecnologia, muito menos recurso do que a gente tem hoje, né? Então, nessa época,
Eu fiquei, acho que lá 4 dias em coma. O médico falou, ó, não tem mais jeito, tal, só por Deus, literalmente, né? E aí meu pai, minha mãe e uma tia minha que era evangélica, né, que é evangélica até hoje, estavam lá do lado da cama. Aí meu pai, cansado já de 4 dias, entregou, ó, Deus, do jeito dele, fez a oração dele, né? Se esse rapaz tiver alguma coisa para fazer aqui de útil na Terra, para ajudar as pessoas, para ser um grande ser, deixa ele com a gente. Se não, pode levar ele contigo. Foi bem assim, gente, a oração que o meu pai fez. E eu vi isso tudo num curso que eu fiz agora, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, num curso do Carlos. Eu não sabia, eu sabia da história dos comprimidos, mas não sabia os detalhes. E nesse curso, quando eu entrei num estado alterado de consciência, e eles me mostraram todos os detalhes. Eu anotei tudo. E quando eu cheguei, fui na casa dos meus pais durante a semana, eu falei para eles. E falei, inclusive, para o meu pai a oração exata que ele tinha feito. O meu pai, que é um cara mais durão, assim, mais dogmático, chorava, que nunca vi meu pai chorar, assim. Ele chorava que nem uma criança, agora, isso há 4, 5 anos atrás, né? Então essa foi a minha experiência de quase morte, que eu não lembrava mais porque foi com 1 ano e meio de idade. Então eu perdi isso ao longo do tempo, né? Mas me mostraram tudo agora quando eu já tinha 41, 42 anos. Então, o intercâmbio entre o lado de cá e o lado de lá, ele está acontecendo o tempo todo. É negociação o tempo todo. Vai daqui para lá, tá em coma. E aí, como é que tá lá? Como é que não tá? Vai voltar? Vai ficar aqui? A gente não quer mais voltar, porque vislumbra uma vida sem materialidade, sem densidade, né? Com sutileza, com alegria, com ar, com leveza, né? A leveza que nós não temos aqui, a gente experiencia lá. E é essa sensação de leveza que faz com que a gente queira ficar do lado de lá. Mas às vezes tem que voltar. Às vezes não, às vezes a gente vai para essa experiência só para a gente ver o que tem lá, para a gente aprender alguma disciplina, alguma matéria específica, ou uma mensagem muito específica para trazer para um grupo de pessoas aqui na Terra. Simples assim. Por que aconteceu isso com fulano de tal? Porque ele precisava acessar uma informação X, ou para a humanidade inteira, se isso for a grande escala, ou para um grupo de pessoas, ou para um determinado número de pessoas que vão passar pela vida dele durante aquela trajetória dele dali por diante, né? Do momento que ele volta para diante. Então, é uma série de coisas, né, gente? Alguém está perguntando de purgatório. Gente, purgatório é mais uma das criações fantasiosas, tá? O purgatório, um lugar onde a gente vai ficar expurgando, pagando por coisas que a gente fez. Não existe isso. O que existe, novamente, são lugares mais sutis, lugares menos sutis. Se eu parto para o plano espiritual, para o lado de lá, porque tudo é espiritual, né? Quando a gente fala plano espiritual, eu tenho medo de a gente segmentar. Tudo é espiritual. Quando eu parto para o lado de lá com sentimentos densos, eu vou parar em lugares que o imaginário popular ou essas crenças dogmáticas que foram criadas vão chamar de purgatório, mas não é um purgatório, o que é purgatório? É colocar a gente num lugar para expurgar coisas, né? Não é isso. A gente vai para lugares mais densos porque é ali que está o nosso estado de consciência. E a partir dali, nós vamos reiniciar o nosso processo de expansão da consciência, de elevação da frequência, de expansão do nosso entendimento de mundo, né? Mas o purgatório, como esse lugar um purgatório ou umbral, né? Como esse lugar que colocam a gente para que a gente pague dívidas. Gente, pagar dívida, isso é coisa da igreja, desculpa. Isso é criação, isso não existe. Isso é uma criação que visa controle, que visa nos colocar dentro de vibrações de medo. Porque daí a gente tem medo de sair fora do quadradinho, aí a gente se mantém todo limitadinho, porque se a gente sair fora desse quadradinho, eu vou ter que pagar. Tu vai ver quando tu chegar lá, quando tu estiver do lado de lá. Aí é tudo isso que foi criado. Então, criou-se esse imaginário de umbral ou de purgatório como um lugar que, se a gente sair do quadradinho,
E que quadradinho? Quem foi que disse o que pode e o que não pode? Essas instituições. Igreja, governo, né? Eles falam o que pode, até onde a gente pode ir. Se a gente der um passo para o lado de lá, a gente pecou, e se a gente pecou, a gente vai pagar. Pronto, todo o sistema tá ordenado, tá organizado para que a gente não saia dos limites, para que eles nos mantenham em caixinhas aprisionantes, né? Então, o sistema foi muito bem pensado, foi muito bem calculado. Eles estão de parabéns, né? Eles conseguiram atingir o intuito deles, que é nos manter aprisionados. E aí, aquele lá que chuta o pau, que não tem aquela criação muito dogmática, muito religiosa, que faz um monte de falca, que sai aí extrapolando, já saiu da caixinha faz 30 anos e continua saindo, as pessoas vão olhar para esse ser e dizer assim, nossa, esse ser vai pagar quando chega lá. Vai nada. Talvez você pague mais do que ele, porque talvez você deixou de viver coisas que precisava viver, deixou de vivenciar coisas que você precisava vivenciar, porque alguém falou para ti, não saia desse limite. E quando a gente vem para cá, eu até fiz um post essa semana, a nossa vida aqui, gente, trata de experienciar. Não se trata de acertar sempre. Se trata de viver experiências. É para isso que a gente suplicou estar aqui. Viver na matéria por um determinado número de anos. Porque a gente precisava dessa experiência. Ah, viu, ó. Eu falei que tu ia bater com a cabeça, que tu ia se dar mal, que tu ia sofrer. Mas quem que disse que no programa de vida daquela alma não estava passar por aquele sofrimento? Porque aquele sofrimento vai fazer ele entender questões que ele jamais entenderia se não fosse justamente aquele sofrimento. Aí a pessoa fica lá achando assim, olha, mas eu avisei, não quis me ouvir, achando que estava certa, não estava. Você devia ter ficado quieto. Porque ela realmente precisava ir lá experienciar aquilo e sofrer e chorar aquilo. Agora ela aprendeu. De outra forma ela não aprenderia. Então, as experiências da Terra são que nos levam, que vão fazer a gente chegar no outro lado mais expandido. Como a frase do Chico Xavier que eu acho fantástica, né? O grande X, a grande questão da vida é chegar no túmulo melhor do que a gente chegou no berço. É isso. Ah, qual é o meu propósito de vida? É chegar no túmulo melhor do que você chegou no berço. Então, se eu cheguei dia 19 de 1 de 1974 aqui, se eu for para lá no dia 19 de 1 de 2075, bem, 101 anos, tá bom. Eu tenho que chegar nesse 2075 muito melhor do que eu cheguei aqui. E para eu sair daqui do ponto A para esse ponto B, eu vou ter que errar pra caramba, gente. Eu vou ter que pisar na bola pra caramba. Se eu for certinho dentro da caixinha, eu saio daqui e venho pra cá. Porque as experiências também, que a gente chama de erros, elas nos levam para esses lugares de entendimento maior da gente mesmo, de entendimento maior do mundo, das relações, relação com o dinheiro, relação com as pessoas, relação com o meio, relação com o corpo. Não é só nos momentos bonitinhos que a gente evolui. São nos desafios também. E os desafios levam a erros, tentativas. As pessoas mais brilhantes da face da Terra são as que mais erraram. Por que elas são mais brilhantes se elas mais erraram? Porque elas tentaram muito mais. Porque elas saíram muito mais dos ditames, das regras, dos dogmas, dos quadradinhos. Pô, se nós estamos aqui pedindo por séculos e séculos uma oportunidade de estar aqui para experienciar, eu preciso ir lá, porque eu preciso experienciar aquilo, eu preciso experienciar a matéria. Aí a gente chega aqui na matéria, aí olha para um cara que diz assim, isso aqui tu não pode. O outro que diz assim, isso aqui é pecado. Uma instituição que diz assim, aqui é proibido. Cuidado com isso aqui. Aí a gente fica aqui, a gente vem experienciar e a gente não experiencia. Porque a gente está ouvindo todas as vozes externas e a gente está passando por cima do principal objetivo de estar aqui, que é experienciar. Então, experiencia. Tá aqui, experiencia. Quando voltar para lá, vai sentir saudade da experiência que era vivida aqui. Poxa, lá as lições eram aprendidas de outra forma, né? Aqui é mais gostoso, aqui é mais leve, mas lá a pancada, as lições, o download era muito mais rápido. Por quê? Porque a vida na matéria proporciona isso. Tá?
Gente, eu já deu 1 hora, né? O Instagram ele tá me deixando agora mais tempo. Ele tá gostando de mim ultimamente. A gente vai sair daqui agora e vai para uma live lá no Alquimia do Coração. A Mel tá aí. Mel, coloca o teu dá um oizinho aí, por favor. Dá um oizinho. A gente vai finalizar a live aqui. Agora, quem não está seguindo a Mel lá no Alquimia do Coração e quiser continuar com o nosso bate-papo, agora a gente vai falar de transição planetária lá no canal dela. Então eu vou fechar a live aqui e a gente vai lá pro canal Alquimia do Coração. É Alquimia do Coração 1.2020, se eu não me engano. Então, ou 2020 direto. Só pular para lá. Quem quiser continuar com o bate-papo, é só falar para lá, tá? E outro aviso que eu tenho que dar, ó, a Mel falou ali, ó, botou o coraçãozinho ali, ó. Aí. Ó, eu coloquei o gente, eu não sei, eu mesmo fiz um comentário aí, não consegui fixar. Eu também tenho que falar da minha ida a Porto Alegre, tá? Dias 2, 3 e 4 Agora fixou. 2, 3 e 4 de outubro eu vou estar em Porto Alegre. Dia 2 com atendimentos individuais, mas se eu não me engano os atendimentos já estão fechados. Aí dia 3 é o curso Alquimia Pessoal. A gente já está no limite quase de vagas, porque tem essa história da pandemia, a gente não pode, né, ampliar muito o número de vagas. Então já está quase fechado o Alquimia Pessoal, que é no sábado. E no domingo nós vamos fazer o Método Vênus, aquele que eu fiz online com a doutora Catiúcia, eu vou fazer presencial lá em Porto Alegre no domingo, dia 4, tá? Quem quiser informações sobre como se inscrever ou indicar para um amigo que é de Porto Alegre um curso ou outro, porque os atendimentos não tem mais, fala com a Cris do Vila Bambu, tá? A Cris tá aí também, tá aqui, ó. Agora eu vou fixar o comentário da Cris. Cris 100, tá? Dia 2, 3 e 4 em Porto Alegre. Então fala com ela vai dar todas as coordenadas lá do que precisa para fazer as inscrições. Tá bom, galera? Vou fazer o Pai Nosso em aramaico rapidinho, pra gente saltar lá pro... Espero vocês lá no Alquimia do Coração agora para nós continuar o nosso bate-papo, tá bom? Beijo no coração de todos e até já. Abvum de Bashimaya, Netkad Shimach, Teitei Malkutar, Nevoeit Subiana Raikana, de Bashimaya, Havlan Larmatsun Kanan Yomana, Washboklan Hauben Wachtahen, Raikana da Fanan Shuahan Hayuben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsamin Bisha, Betou de la He Malkuta, Wahaila Wateshbuchta, Lahalan Naumin, Amém. Gratidão, galera. Beijo no coração. Quem sentir, salta lá pro Alquimia do Coração 2020 e a gente continua o bate-papo por lá, tá? E quem tiver interesse em Porto Alegre, fala com a Cris 100, dá mais uma olhadinha ali, o comentário tá fixado, tá bom? Beijo grande, galera. Gratidão aí por mais uma quarta-feira. Tamo junto, família. Beijo, beijo.